Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos ao Além da Leitura. Nós estamos na altura do 9º capítulo de Madame Bovary. Sim, um clássico do realismo que nós estamos estudando em seus pormenores. Você pode acompanhar aqui a playlist Além da Leitura. Este livro faz parte da Olimpíada de Literatura que acontece em novembro, ainda dá tempo. E se você vai participar, assim como eu, você encontrou o canal certo. Vamos entender o 9º capítulo desta obra que encerra a primeira parte. Vamos olhar com os olhos da alma, procurando colher aqui deste grande romance aquilo que de mais importante nos serve para edificar a nossa própria alma. Vamos além da leitura. Muito bem, meus caros. A nossa insatisfeita mais querida, Emma Bovary, ainda com os vestígios, ainda com os abalos de uma noite majestosa em que ela se encontrou, como você e eu vimos no vídeo anterior, o 8º capítulo, onde ela está ali, rodeada de marqueses, de condessas, vivendo uma vida garbosa, vivendo o luxo de um palácio, ela que volta agora para a sua realidade, para a sua casa simples, humilde, onde ela tem que tratar dos criados, das coisas da casa, do marido, enfim. E Emma vive ali ainda rememorando aquela sensação, aquele roçar na riqueza que abalou, que provocou uma fenda na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Muito bem, meus caros, o capítulo começa com Emma justamente fixada nessa recordação, né? Um bafo de amor perpassar as malhas da tela. Ela ali vê aquela charuteria que havia encontrado com Carlos e nela coloca as esperanças de um passado próximo, certo? Analisa ali aquela charuteria e fica pensando, nossa, de quem será? De quem seria? Né? A quem pertenceria essa charuteria tão fina no seu bordado, tão bem feita? De quem será que era? Fica pensando, imaginando que devia ser de um visconde. E não só que era de um visconde, mas fica ali, não, isso aqui foi um fruto de um encontro amoroso, é um presente de uma amante, é um regalo de uma noite em que os namorados ali, os amantes se encontraram, né? Não é só uma charuteria, mas é um símbolo de uma vida aventureira. Tudo para Emma aqui tem um quê de aventura. Tem um resquício de uma oportunidade, de algo misterioso, de algo que está além da ordem convencional. Tudo para ela tem esse quê, tá? Então ela começa ali a devagar. Ela estava em Tostes, mas o seu coração estava em Paris. Estava nas ondas de sensações que uma Paris agitada pode dar. Como seria aquela Paris? Que nome imenso! Emma sentia prazer em repeti-lo, Paris, Paris, Paris. A meia voz ecoava-lhe nos ouvidos como um sino de catedral. Aí, ponto. O que uma catedral, o que o sino da catedral faz? Ele desperta o povo, ele tira o povo da mediocridade, dos afazeres cotidianos e, opa, começou algo sublime. É um chamamento para as atividades do espírito. Quando o sino da catedral toca, você é convidado a sair do estado
natural, vamos dizer assim, onde as coisas são ordinárias, e prestar atenção ao extraordinário. O sino da catedral tocam os sinos, né? Soam os sinos, porque querem despertar o povo desta mediocridade, do pensamento razoável. Elevar o pensamento. É hora de, opa, corações ao alto. O sino tocou. E Emma coloca essa expectativa numa Paris, numa cidade, certo? E seguia-os com o pensamento, subindo e descendo, em costas, atravessando aldeias, né? Emma compra aqui um mapa da cidade, de tão vidrada que estava nessa Paris imaginada. Compra o mapa e começa a lhe perseguir com os dedos as ruas, os condados, as avenidas, né? Entra nos cafés, sente a sensação das mesas suntuosas, enfim, uma tentativa de resgatar aquela vivência, né? Comprou um mapa de Paris e com o dedo percorria a capital, subia os bulevares, parava em todas as esquinas, entre as linhas das ruas e diante dos quadrados brancos que representavam as casas. Os olhos se fatigavam, afinal. Fechava então as pálpebras e via nas trevas torcerem-se com o vento os bicos de gás. Ouvia o ruído dos estribos das caleças desdobrando-se diante dos peristilos dos teatros. Emma está deslumbrada com uma Paris imaginativa, onde a vida é frequentar casas de teatro, ter o contato, viver uma vida boêmia. Para ela, a felicidade está atrelada a essas coisas. A felicidade para Emma tem uma condição necessária, sine qua non, sem a qual não. Felicidade está em Paris, está na suntuosidade. Emma assina uma espécie de revista semanal, semanário, em que ela vai bebendo de todas as novidades. É um coração que ansia por novidades. E está ali à procura de satisfações, de curiosidades. Então ela pega esse semanário e começa ali a viver esta ilusão. Descrição de mobiliários. Leu Balzac e George Sand, procurando satisfações imaginárias para os seus apetites pessoais. Uma vez que Rousseau teve contato ali com a riqueza, vive agora alimentando essas satisfações imaginárias para os seus apetites pessoais. Certo? Pois bem, até para a mesa ela leva este livro, este semanário, e fica ali folheando enquanto o Carlos come. Enfim, ela não está mais ali, não está vivendo mais a sua vida. Ela já vive uma vida fantasiada, imaginativa, de modo que agora ela despreza tudo o que não é a fantasia da sua imaginação. A lembrança do Visconde voltava-lhe sempre durante as suas leituras. Lembra o Visconde com quem ela dançou? Entre o marido e as personagens inventadas, punha-se a estabelecer confrontos. Exatamente. E o que é o Carlos, senão um personagem esquecido na trama, no romance em que se tornou a vida de Emma? O que é o Carlos agora, senão um personagem coadjuvante mesmo? Apenas um acessório. Carlos já não é mais um ator, ele faz parte agora do cenário da vida de Emma. Que é o Carlos, se não um ator esquecido? Nessa Paris que se tornou a cabeça de Emma, certo? Pois é. E o que é essa Paris de Emma? Essa Paris que Emma deseja
nos nossos dias. Veja, meu querido, hoje nós vivemos na era das redes sociais. Emma quer viver uma aparência. Emma é a pessoa que, nos dias de hoje, diríamos assim, passou algum tempo rolando o feed do Instagram, viu pessoas sorrirem, viu uma felicidade mascarada, viu cenários meticulosamente construídos com intenções de ou vender ou promover uma expectativa em determinada pessoa, provocar um desejo que a pessoa em si não tem, mas que ao passar por essas timelines, ao ver pessoas sorrindo, ao ver pessoas de segunda a sexta viajando, curtindo a vida, sente-se no direito de também gozar daquela vida. De modo que sem aquela vida, se não for para curtir a vida daquele jeito, do modo que ela vê no Instagram, a pessoa não quer viver. Então justamente aconteceu com Emma. Emma teve uma noite. Emma viveu em pouco tempo, com pessoas de uma alta sociedade, de fino trato, e acha que aquela é a vida real. Confunde a felicidade com a posse das coisas. Não é o que nós estamos vivendo no mundo atual? Onde a pessoa acha que o que se prega no Instagram é a realidade. Que as pessoas estão vivendo, de fato, 100% do tempo, sorrindo, comendo, bebendo, beijando, quando na verdade não é nada disso. A realidade é completamente outra. A realidade é 90% medíocre. Onde nós temos que fazer as coisas simples da vida. Sem luxo, sem garbo. Mas que devem ser feitas. Ela se esquece de tudo isso. Ela vive, hoje diríamos que vive uma vida instagramável. Certo? Emma Bovary, a primeira instagramável aqui. Por quê? Porque ela está vendo nessas revistas aquelas pessoas, a moda, ela quer copiar tudo. E acha que a felicidade está condicionada. Ela tem certeza que aquelas pessoas são felizes. Assim como eu e você. Ao ver aí uma foto de Instagram, não, essa pessoa está feliz. Como assim? Nós não podemos cair neste erro. De jeito algum. Por quê? Porque Emma pode ser perdoada. Afinal de contas, ela não tinha tanta informação assim. Mas nós não podemos cair nessa de que achar que a posse das coisas, um sujeito que tem uma conta bancária gorda, que frequenta a alta sociedade, que está sempre comendo em restaurantes caros, participando de grandes festas, sendo convidado a estar em grandes eventos, é uma pessoa feliz. Nós não podemos cometer este erro, porque isso é um erro. Nós estamos condicionando a felicidade a certas ocasiões. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós sabemos que a mesma pessoa que está postando uma foto, né, assim, família, Deus, sorrindo, é a mesma pessoa que tem problemas familiares. Você não sabe, aquela pessoa com posses, às vezes tem um parente doente na família. A mesma pessoa que você está vendo sorrindo no Instagram não dormiu essa noite de preocupação com alguma coisa. Ou seja, a vida dela não é um mar de rosas que ela está publicando. Não é. Nós não podemos cometer o erro de Emma. Não podemos. Somos inclinados a cometê-lo? Sem dúvida. Mas não podemos cometê-lo. Ou pelo menos não podemos parar neste erro. Comprar esta ideia. Não é verdade? Não podemos. Alguns meses atrás, um
famoso comediante, eu vou citar o nome, o Whindersson Nunes, que faz as pessoas rir a todo tempo, que promove aí o riso, que todo mundo fala, não, esse cara vive contente 24 horas por dia. Puxa, era um sujeito que estava afundado numa depressão terrível. Tendo tudo, uma vez que tinha tudo. Fama, status, dinheiro, mulher. Mas não foi capaz de ser preenchido, porque essas coisas não preenchem. Essas coisas não preenchem. Essas coisas não condicionam a felicidade humana. Muito bem, é neste erro que Emma cai, certo? E aí ela despreza o marido, já não suporta mais a presença daquele ser que é comum, que é medíocre, né? Paris, mais vasta que o oceano, resplandecia, pois aos olhos de Emma, numa atmosfera vermelha. A onda enorme que se agitava naquele tumulto dividia-se, contudo, em partes, classificadas em quadros distintos. Muita atenção aqui. Emma vai classificar o ser humano por um recorte. Ou seja, humanidade para Emma é aquilo que estão vivendo em Paris. É aquilo que se vive no Instagram de hoje. Fora disso, tudo é resto. Não existe. É falso. Ou seja, ela inverte a ordem das coisas. Não é verdade? É o mundo dos condes, das condessas, que representa a humanidade para Emma. Tudo mais é resto. Tudo mais não existe. Emma não via senão 2 ou 3 que lhe ocultavam os demais e representavam só por si toda a humanidade. O mundo dos embaixadores caminhava por assoalhos luzidios, em salões forrados de espelhos, ao redor de mesas cobertas de tapetes de veludo, com franjas de ouro. Pelo amor de Deus. Para Emma, os nobres, as condessas, os condes, a realeza representava a humanidade. Aquilo era a vida de verdade, o resto era resto. Era uma existência superior às demais. Entre o céu e a terra, nas tempestades, alguma coisa de sublime, quanto ao resto do mundo, desaparecia, sem lugar determinado, como se não existisse. Emma embota o seu pensamento, a sua humanidade. Tudo mais é resto. Só aquela vida garbosa que existe. Quanto mais próximas lhe ficavam as coisas, mais o seu pensamento se afastava delas. Ou seja, quanto mais íntima era a relação dela na realidade com as coisas, com o marido, com os criados, mais longe, mais distante estava do seu pensamento. Tudo o que a rodeava de perto, os campos enfadonhos, os burguesinhos medíocres e imbecis, a mediocridade da existência parecia-lhe uma exceção no mundo, quando na verdade ela é a regra. É a regra, mas para ela parecia a exceção. Confundia no desejo a sensualidade do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos hábitos com a delicadeza dos sentimentos. Veja, confundia tudo. A elegância dos hábitos, das roupas, da forma, do jeito de falar, com a sinceridade do coração. Confundia a sensualidade do luxo com as alegrias do coração. Ou seja, estava condicionando. Uma vez que estava com pessoas de alta conta, bem vestidas, fino trato, ali estava a alegria do coração de Emma. Diz o Evangelho, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Puxa vida, né? A elegância dos hábitos com a delicadeza dos sentimentos. E não vai ser o contrário, ela vai cair do cavalo já já, achando que essas pessoas que andam de forma muito exuberante, no luxo, são pessoas que têm um sentimento bom para com ela, que nada. Vão ser os primeiros a atraí-la.
Acaso não necessita o amor, como certas plantas, terreno preparado? Mais uma vez essa analogia, na verdade, de que o amor estaria condicionado a um lugar, estaria condicionado a um local, a uma experiência. Mas não. Aqui o Flaubert derruba essa concepção. Acaso não necessita o amor, como certas plantas, terreno preparado, temperatura especial, os suspiros ao luar, os abraços prolongados, as lágrimas que correm pelas mãos que se abandonam, todas as fibras da carne e as lágrimas da ternura não se podiam separar, pois, do balcão dos grandes castelos, cheios de ociosidade, dos toucadores de cortinas de seda e tapetes muito espessos, de jardineiras carregadas de flores, de um leito sobre um estrado, nem da cintilação das pedras preciosas e das agulhetas das librés. Ou seja, está condicionando a felicidade. Está condicionando o amor à posse das coisas, infelizmente. Bem, meus caros, Emma, quando está aqui completamente cheia de soberba, começa a desencadear as outras inclinações pecaminosas, vamos dizer assim. Os outros vícios. Como uma vez que não cultiva a virtude, o soberbo é aquele que deseja a própria excelência. E aí esquece de cultuar as outras virtudes. Por quê? Porque virtude é serviço. O soberbo só quer ser servido. Ele não quer servir. Ele não quer pôr a mão na massa. Ele acha que tudo é um direito dele. Se as coisas não vêm, não chegam. E aí ela começa a ser tirânica. Lembra que ela havia demitido a primeira criada? Agora ela arruma uma outra e faz gato e sapato dessa menina. Ela ensina pronomes de tratamento. Imagina que assim, ela começa a exigir que a criada a chame por pronomes como excelência, vossa alteza, enfim, é falso, né? É falso. E a pobre dessa mocinha, que é uma jovem de 14 anos, órfã, acaba ali virando uma espécie de vassala da Emma, tá? Carlos, exposto à chuva e à neve, cavalgava por caminhos e atalhos, comia omeletas, à mesa das herdades, metia os braços em camas úmidas, recebia no rosto o tépido jato das sangrias, ouvia os estertores, examinava bacias e erguia muita roupa suja, mas achava todas as noites um excelente lume, a mesa servida, assentos macios e uma mulher com toalete fina e encantadora, exalando frescura, a ponto de não saber de onde provinha aquele aroma, ou se não seria a pele que lhe perfumava a camisa. Ou seja, Flaubert agora faz um contraste. Ele mostra a vida medíocre, laboriosa do Carlos e diz que o Carlos vivia nessa vida pobre, simples, né? Colocando a mão na massa, sangrando gente, recebendo jatos de sangue na cara, metendo a mão em roupas sujas, mas encontrava em casa o paraíso, o templo, onde estava sentada ali a divindade, que é a sua mulher. Batalhava lá fora, ganhava o seu sustento, mas chegava em casa cansado e se contemplava com um paraíso. Emma encantava-o com muitas delicadezas. Então, Emma, o jeito de se vestir, o jeito de servir a mesa, enfim, o Carlos está realmente num paraíso. E o contraste com as sensações da sua esposa. E ela ali enfastiada daquilo. Muito bem. E aí ela continua lendo seus romances, observando lendo aquela revista e faz o contraste com o marido, começa a julgar o marido, começa a compará-lo com aquelas pessoas, com aqueles homens ilustres. Mais uma vez, queria que o seu nome atravessasse os séculos, queria que o Charles fosse alguém que fosse desejado, fosse admirado, fosse um médico de renome. Mas ele estava ali curando uma febre,
arrancando um dente. Pois bem, meus queridos, chega a ponto de ela mesma humilhar o marido. Pobre diabo, dizia Emma. Pois é, Carlos pensava, mas por ela mesma, por expansão de egoísmo, por irritação nervosa, ela tentava ali arrumar o Carlos, deixá-lo um pouquinho mais apresentável, mas era só não por amor ao Carlos, para vê-lo bem, não, mas para alimentar o seu próprio ego. Felizmente, uma pessoa que está cada vez mais nesse turbilhão de sentimentos e sensações. Pois é. Meus queridos, com esse coração que deseja surpresas, deseja por acontecimentos, ela abandona tudo, todas as suas virtudes. Lembra que eu falei na metade do vídeo? Que a pessoa, quando está numa soberba muito grande, ela esquece de todas as virtudes e cai em vícios. Cai na tirania, cai na luxúria, cai em tudo quanto é vício. E aí ela abandona tudo que é virtuoso. Então ela parou de tocar, porque não tinha ninguém para aplaudir, para apreciar. De modo que ela também não manifesta nenhum interesse em provocar um espírito mais elevado nas outras pessoas, né? Então, ela vive uma vida provisória. Ela acha que só quando estiver em Paris, ela será feliz. Certo? Pois muito bem, meus caros. Ao final deste capítulo, né, Emma começa a se perguntar, nossa, nada vai mudar, nada vai acontecer, quanto tempo vai durar essa miséria? Quanto tempo mais eu estarei aqui nessa mediocridade? E no finalzinho do capítulo, acontece de que Carlos acha que aquela languidez, aquele marasmo em que Emma está metida, é por conta de algum tipo de doença. E que o lugar ali onde eles estão está provocando essa insatisfação em Emma. Ela aproveita essa ocasião para fingir que está de fato doente. Sabe aquela pessoa que, nossa, você está parecendo, parece que está meio... Você está doente, fulano? A pessoa, não, é verdade, eu acho que eu estou mesmo. E começa a lhe dar desculpas, porque o Carlos colocou na cabeça que é o lugar que está fazendo mal para Emma. E decide se mudar dali. Eles decidem sair para uma cidadezinha chamada Yonville. Não sei se essa é a pronúncia, mas... E Emma força essa mudança, dizendo ali que está realmente forçando uma tosse, na garganta, aquela coisa toda. E eles decidem, sim, se mudar. E no final deste capítulo, existe um ponto em que eu queria comentar com vocês para fechar o vídeo. Um dia em que, prevendo a partida, arrumava uma gaveta, Emma picou-se nos dedos. Era um arame de sua grinalda de noiva. Olha o símbolo aí. Mais uma vez, aparecem elementos. Quando vai acontecer uma mudança grande aqui, na vida de Emma, existe a oportunidade e também existe o sinal. Fala, olha, a coisa não é bem assim, calma. Como se a vida desse ali para ela um sinal, um alerta. Ela fere o dedo no arame da sua grinalda. As flores de laranjeira estavam amarelas de pó e as fitas de cetim, de orlas prateadas, desfaziam-se. Pegou na grinalda e jogou-a ao fogo, onde queimou rapidamente, como se fosse palha seca. Sinal do quê, meus queridos? Ela interpreta este sinal, que poderia ser um ponto de inflexão, mais uma vez, mas ela interpreta esse sinal como sendo assim, para desfazer de vez desse casamento. É uma oportunidade. Esta cidade, esta mudança, viver nesta nova terra, nesta nova casa, pode ser a ruptura definitiva com este casamento, que é o que realmente está desgostando a vida de Emma. Então, jogar isto fora, queimar, ver ali a grinalda queimar, ser destruída pelo fogo, também é um sinal de que ela pode se desfazer desse casamento.
Chegou a hora de voos maiores. Só que, no finalzinho aqui do capítulo, o que acontece? Emma está grávida. Está grávida. Ou seja, agora estabeleceu-se um vínculo eterno de carne e osso e pescoço entre Emma Bovary e Charles Bovary. Muito bem, meus queridos, chegamos então ao final da primeira parte do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Se você, assim como eu, está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você encontrou o canal certo. E se você quer tirar proveito das leituras de uma forma que possa edificar a sua alma, colher o que realmente estes grandes romances têm a nos ensinar sobre a vida, você, com certeza, está no canal certo. É só acompanhar que nós vamos discutir muito mais a respeito deste clássico Madame Bovary. Deixe seu comentário, deixe seu curtir, isso ajuda muito o canal, que está crescendo, está se fortalecendo, e é uma maneira de você dizer que gosta desse tipo de conteúdo. Não é uma análise superficial. Você vê que os vídeos são extensos, são grandes, mas é para quem quer realmente degustar a leitura. Não é para quem quer, não, olha, nossa, é verdade, Madame Bovary é um clássico da literatura, mas não sabe por quê. Aqui não. Aqui nós vamos além da leitura. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu curtir. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Vou fazer um vídeo resumo dessa primeira parte, para os apressadinhos aí. Mas você já viu que a coisa é profunda. Nós vamos aqui além da leitura. Fique com Deus e até a próxima.